O Tesouro Invisível de Gilberto Gil. A revelação da fortuna aos 82 anos. Por mais de 6 décadas, Gilberto Gil encantou o Brasil e o mundo com sua música, sua mente brilhante e sua alma inquieta. Nascido em Salvador em 1942, ele se tornou não apenas um dos fundadores do movimento tropicalista, mas também um símbolo de resistência cultural, espiritualidade, sabedoria e transformação. Em 2025, ao completar 82 anos, Gil se sentou em sua casa em Petrópolis, cercado por livros, violões e silêncio, e decidiu, estava na hora de falar, de compartilhar algo que guardou por muito tempo. Algo que não tinha a ver com arte, mas com números. Uma revelação que, embora inesperada, lançaria uma nova luz sobre sua história de vida. E, sobretudo, sobre sua visão de mundo. Primeiros acordes. A infância e a essência da simplicidade. Filho de um médico e de uma professora, Gil cresceu em Ituaçu, no interior da Bahia, onde os sons do rádio misturavam-se ao canto dos pássaros e ao ritmo dos tambores afro-brasileiros. Desde cedo, a música se tornou seu idioma secreto, sua prece, sua bússola. Mesmo após se mudar para Salvador e depois para o Rio de Janeiro e São Paulo, Gil manteve viva essa conexão com suas raízes, com o povo e com o essencial. Foi isso que o levou a desconfiar da ostentação e da ganância, mesmo quando o sucesso bateu à porta. Mas Gil, ao contrário do que muitos pensam, não era indiferente ao dinheiro. Ele apenas nunca o exibiu. E esse detalhe talvez tenha feito toda a diferença. Tropicália, exílio e consagração. Com Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé e outros nomes gigantescos da cultura brasileira, Gil fundou o movimento Tropicália, que desafiou não apenas a estética musical, mas também a política da época. Acabou preso em 1969 pela ditadura militar e forçado ao exílio em Londres. Lá, longe de sua terra, aprendeu sobre o mercado fonográfico internacional, os direitos autorais e os sistemas de arrecadação de royalties, que mais tarde fariam parte silenciosa de sua fortuna. Na Inglaterra, Gil viveu com pouco, mas observou muito. Assistiu a reuniões de empresários, entendeu os fluxos da indústria cultural e aprendeu uma lição crucial: o valor da propriedade intelectual. O ministro, o sábio e o estrategista. Ao longo dos anos, Gil acumulou prêmios, turnês lotadas, parcerias internacionais, de Jimmy Cliff a Stevie Wonder, e discos cultuados. Quando assumiu o cargo de ministro da Cultura em 2003, muitos o viram apenas como um artista idealista. Poucos perceberam que nos bastidores ele já era um estrategista meticuloso. Enquanto lutava por leis de incentivo e políticas públicas para democratizar o acesso à cultura, Gil também cuidava discretamente de seus contratos, criava empresas familiares, firmava acordos internacionais e adquiria direitos sobre suas obras, inclusive fora do Brasil. Ele era o artista e o gestor, o poeta e o arquiteto do próprio império silencioso. Investimentos, a arte de multiplicar o invisível. Mas onde exatamente Gilberto Gil investiu seu dinheiro? Durante a entrevista exclusiva concedida a um canal independente, um dos poucos que ele aceitou nos últimos anos, Gil revelou: comprei terras, muitas, na Bahia, em Minas e até em Portugal. Mas nunca fiz disso manchete. E também investi em arte. Tenho obras de artistas afro-brasileiros que hoje valem fortunas. Mas para mim, elas continuam sendo sementes. Além das terras e das obras de arte, Gil investiu em tecnologia, educação e energia renovável. Em 2010, silenciosamente, se tornou sócio de uma startup de distribuição de música digital baseada em blockchain. Uma aposta que se mostrou visionária. Segundo estimativas recentes de consultores financeiros, o patrimônio líquido de Gil pode ultrapassar 800 milhões de reais, entre ativos físicos, imóveis, direitos autorais e participações em empresas. Direitos autorais. A joia da coroa. Talvez o maior tesouro de Gilberto Gil seja paradoxalmente invisível: sua obra. Com mais de 60 álbuns lançados, milhares de músicas registradas e execuções em todos os continentes,
Gil se beneficia de um fluxo constante de royalties que atravessa gerações. Só nos últimos 5 anos, plataformas como Spotify e Apple Music renderam milhões em direitos autorais para o artista e sua família. Além disso, suas canções são utilizadas em trilhas sonoras, comerciais, peças de teatro e documentários. Cada acorde, cada verso é uma fonte de renda recorrente e sustentável. A revelação. Por que agora? Durante a entrevista, quando perguntado sobre o motivo da revelação neste momento da vida, Gil respondeu com a serenidade de quem não deve nada a ninguém. Porque é hora. Porque muita gente precisa entender que riqueza não é pecado. Que é possível enriquecer com ética, com arte, com propósito. E porque quero que meus netos saibam que o que herdarão é mais do que dinheiro. É responsabilidade. Com isso, Gil lançou não apenas uma confissão, mas um manifesto. Mostrou que é possível construir um legado econômico sem trair os próprios valores. Que o artista pode ser também empresário e que não há contradição nisso, desde que haja coerência, respeito e generosidade. O legado silencioso. Ao fim da entrevista, Gil tocou um trecho de A Paz no violão, olhou para a câmera e disse: "A riqueza que tenho, no fundo, é o tempo. Tempo de ter vivido, tempo de ter aprendido e agora, tempo de dividir." Enquanto o Brasil reagia à notícia, entre admiração, surpresa e, para alguns, até inveja, uma certeza se formava. Gilberto Gil não é apenas um ícone musical. É uma entidade cultural e um mestre do tempo das notas, do tempo do mundo. E agora também do tempo de revelar. O eco da revelação, riqueza, família e silêncio rompido. A entrevista de Gilberto Gil correu como fogo pelas redes sociais, noticiários e grupos de WhatsApp. Em poucas horas, hashtags como Germane Fortuna de Gil, Derna Gilberto Gil 80E2 e Inana Riqueza com Propósito dominaram os trending topics do Brasil. Mas enquanto boa parte do país reagia com surpresa e reverência, dentro de casa, a verdade recém-revelada agitava águas até então calmas. Os herdeiros e o peso da verdade. Gil sempre foi um patriarca afetuoso. Pai de 8 filhos, avô de mais de 20 netos, ele construiu em torno de si uma constelação familiar, onde a música, a espiritualidade e o diálogo eram os pilares. Mas a revelação de que possuía uma fortuna de quase R$1 bilhão, mantida em silêncio por décadas, não passou despercebida dentro dos próprios muros da família Gil. Alguns filhos, como Preta Gil e Bela Gil, reagiram com naturalidade e orgulho. Sabiam que o pai era mais do que um cantor e reconheceram a sabedoria de seus investimentos. Outros, no entanto, sentiram-se traídos. Não pela fortuna em si, mas pelo silêncio. Por que ele nunca contou pra gente? Por que esconder isso por tanto tempo? Ele teria desabafado um dos filhos mais discretos, em conversa com amigos próximos. Os advogados da família começaram a ser procurados por jornalistas e curiosos. Começaram a circular boatos sobre alterações em testamentos, discussões sobre gestão patrimonial e até sobre possíveis divergências entre os filhos de diferentes mães. A paz tropicalista se tornava, aos poucos, um campo delicado de sentimentos reprimidos. A reação do público, entre o amor e a crítica. A sociedade brasileira, polarizada por natureza, reagiu de forma ambígua. De um lado, fãs e admiradores exaltavam o feito de Gil. Artistas, intelectuais e economistas escreveram artigos sobre como o cantor baiano provava que é possível aliar cultura e prosperidade. Gil virou símbolo de uma nova ética financeira, aquela que reconhece o valor da arte como ativo de longo prazo. Do outro lado, críticos e setores da população menos favorecida viram com desconfiança o contraste entre o discurso histórico de simplicidade e a existência de investimentos milionários. Surgiram perguntas incômodas. Por que falar disso agora? Qual a real intenção por trás dessa revelação? Gil não era contra o capitalismo? Um influente comentarista político, durante um programa matinal, declarou: "É o fim da ingenuidade tropicalista. Descobrimos que até o mais espiritual dos artistas também é banqueiro." A frase viralizou, mas não abalou Gil. Ao contrário, o motivou a ir além. A carta ao Brasil dias após a entrevista,
Gil publicou em seu site oficial uma carta aberta, intitulada O que faço com o que recebo. No texto, ele explicava com profundidade sua decisão. Nunca escondi minha fortuna por vergonha, mas por prudência. O Brasil é um país de abismos, e eu não queria que minha trajetória fosse medida em cifras. Agora, aos 82 anos, percebo que é hora de transformar transparência em herança ética. Na mesma carta, revelou que já havia destinado mais de 60% de sua fortuna a fundações, projetos sociais e fundos de preservação cultural. Um dos maiores beneficiários seria o Instituto Gil, Música, Educação e Floresta, cuja missão seria perpetuar o ensino musical em comunidades quilombolas e indígenas. A última reunião. Família em Círculo. Em um fim de tarde de setembro, Gil convocou todos os filhos e netos para uma reunião na fazenda em Nova Friburgo. Sentados em círculo, como tantas vezes fizeram ao longo da vida, ouviram o patriarca falar. Sem cifras, sem contratos, sem advogados. Meu maior legado para vocês não é essa grana toda. É a liberdade de não precisar dela. É o som, é o tempo. Em silêncio, olhos marejados, cada membro da família compreendeu que a verdadeira herança estava na escuta. Na escuta da vida, da música e do outro. A fortuna revelada, ao fim, era apenas um espelho de algo maior. A abundância de sentido que Gilberto Gil soube cultivar ao longo da existência. Epílogo. A canção que fica hoje, ao passear pelos corredores de sua casa, Gil não ostenta medalhas, não contabiliza cifras, não coleciona troféus dourados. Ele colhe hortelã no jardim, toca violão para os netos, lê poesia sufi ao entardecer. E de vez em quando ninguém está vendo, ele sorri. Aquele sorriso de quem sabe que a maior riqueza não se guarda em cofre, mas em silêncio, memória e música. O clímax da verdade. A última canção. Naquela noite, a lua cheia se derramava sobre as montanhas de Petrópolis como um véu prateado. A casa de Gilberto Gil, silenciosa e cercada de Mata Atlântica, parecia em paz. Mas por dentro, o artista enfrentava sua última grande dissonância. O preço da verdade. Desde a revelação de sua fortuna, os laços familiares haviam se tensionado. A imprensa não deixava sua história esfriar. Comentários maldosos, interpretações equivocadas, interesses ocultos. Tudo isso se aglomerava como nuvens sobre o nome de um homem que sempre cultivou o sutil, o sagrado e o sereno. Foi então que Gil percebeu. Não bastava revelar, era preciso transformar. A virada, o concerto da reconciliação. Movido por essa inquietação, Gil decidiu organizar um concerto, não para os palcos do mundo, mas para o palco da própria vida. Convidou toda a família, amigos íntimos, parceiros musicais de décadas, líderes indígenas, jovens músicos de comunidades ribeirinhas e até antigos críticos. O concerto foi realizado ao ar livre, no centro de um terreiro ancestral em Ituaçu, onde tudo começou. Sem plateia comercial, sem câmeras de televisão, apenas pessoas e silêncio. Gil abriu o evento com uma fala simples. O dinheiro que acumulei veio da escuta, e agora devolvo tudo em forma de som. Cantou Refazenda, Expresso 2222, Se Eu Quiser Falar com Deus, e por fim, uma canção inédita chamada Herança Invisível, escrita nos dias seguintes à revelação pública. A letra falava sobre o tempo, o perdão e o desapego. Falava de filhos que choram pelo que não entendem. Falava de pais que erram tentando proteger. E falava de um Brasil que ainda confunde valor com preço. Ao final da música, houve um silêncio longo, profundo, catártico. Depois, aplausos. Mas não daqueles estrondosos. Aplausos curtos, emocionados, que pareciam abraçar em vez de festejar. A transformação. O homem que se despediu de si. Na semana seguinte ao concerto, Gil fez algo ainda mais inesperado. Reuniu os filhos, netos e advogados e anunciou: a partir de agora, não quero mais gerir fortuna, quero gerir presença. Criou um conselho comunitário para administrar seus bens, cedendo o controle a representantes de projetos sociais,
artistas periféricos, estudiosos da cultura negra e membros da própria família. Formalizou a doação de 70% do patrimônio para causas ambientais, educativas e culturais. E declarou aposentadoria definitiva dos palcos. Não por cansaço, mas por completude. Ele havia feito tudo, dito tudo. Agora queria apenas ouvir. A conclusão, o que fica anos depois, quando sua figura já havia se recolhido da vida pública, um jovem jornalista perguntou ao neto mais velho de Gil: qual foi a maior lição que seu avô deixou? O neto sorriu, olhou para o céu e respondeu: que a maior herança não é o que se acumula, mas o que se compartilha em silêncio. Hoje, Gilberto Gil vive com sua companheira em uma casa simples no interior da Bahia. Planta, medita, lê e, de vez em quando, canta para as estrelas. Ninguém mais o vê nas manchetes, mas sua presença pulsa em escolas de música, florestas protegidas, corais quilombolas, rádios comunitárias e playlists de gerações futuras. Porque, no fim, a maior riqueza de Gil foi ter compreendido que o tempo é um instrumento e que a vida, quando bem tocada, não precisa de bis.